Boa noite. A gente vai agora passar para o nosso momento de estudo da palavra. Então, eu convido você a prestar bastante atenção nesse momento de edificação para que a gente juntos nós possamos aprender mais sobre o que Deus tem para nos trazer nessa noite. Então, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, abençoe esse momento, Pai. Abençoe esse momento onde estamos aqui para estudar a Tua palavra, para recebermos o ensinamento Teu, Pai. Que isso seja algo prático e que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos fazer um momento de estudo seguindo um texto bíblico só. Na verdade, a gente vai seguir um tema bíblico que muitas pessoas costumam me perguntar a respeito dele, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para a gente poder conversar sobre isso e ajudar as pessoas que têm dúvida nessa área. O tema dessa noite é jejum. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito do jejum bíblico, ou se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre o que a Bíblia ensina sobre o jejum, para que serve um jejum ou como jejuar. Então, nessa noite a gente vai conversar sobre isso e eu espero que seja edificante para a sua vida. Mas antes de entrarmos diretamente naquilo que a Bíblia diz sobre o jejum, eu gostaria que você pensasse a respeito de alguns dos personagens bíblicos mais importantes que nós temos. Gostaria que você lembrasse, por exemplo, do rei Davi, de Elias, Daniel, Moisés, Paulo e o próprio Senhor Jesus. Entre as coisas que esses personagens tão importantes têm em comum, uma delas é a prática do jejum. Todos esses personagens bíblicos que viveram grandes histórias com Deus, que fizeram coisas maravilhosas com Deus e para Deus, que viveram vidas diferenciadas nesse mundo, todos eles praticaram o jejum ao menos uma vez na Bíblia. De maneira que isso mostra que o jejum era parte não só esporádica, mas era algo que fazia parte da maneira como esses personagens bíblicos se relacionavam com o Deus eterno. É por isso que nós, quando olhamos para esses personagens e queremos saber, nossa, qual é o segredo para viver uma vida tão intensa com Deus? Qual é o segredo para fazer coisas tão maravilhosas assim? A gente pode começar pensando a respeito de algumas práticas que eles faziam, que de certa maneira, ou de maneira muito profunda, colocavam o coração deles em sintonia com Deus. Nós normalmente chamamos essas atividades de disciplinas espirituais, ou seja, atividades que a gente faz para nutrir a nossa alma e o nosso coração, para nos fortalecer e nos colocar mais perto de Deus, para sensibilizar a nossa atenção, sensibilizar a nossa percepção da vida, sempre lembrando que Deus está conosco. Essas atividades que nos fortalecem devem ser praticadas no nosso dia a dia. Essas atividades são extremamente importantes e a Bíblia nos mostra que fazê-las traz total diferença para a forma como a gente vive a nossa vida com Deus e também como a gente experimenta essa vida com Deus ao nosso lado. Dessas atividades, essas disciplinas espirituais, a gente tem a leitura da Bíblia, a gente tem a oração, a gente tem a contemplação, solitude, o jejum, entre outras práticas. Algumas dessas práticas a gente faz sozinho, outras a gente faz em comunidade, a gente compartilha com outras pessoas, mas o importante é que nós saibamos que o centro dessas coisas, o centro dessas práticas, é que nós nos aproximemos de Deus, não para conseguir coisas dele, não em troca de presente de Deus, mas para que nós possamos conhecer mais do próprio Deus. Dessa forma, o jejum é extremamente importante para nós, mas o jejum bíblico, porque o jejum não é uma prática somente cristã. Outras religiões, outras filosofias de vida, digamos assim, também têm a prática do jejum. Você pode ver, por exemplo, o jejum em religiões indianas, o jejum também sendo usado como uma prática de dieta, o jejum intermitente. Então, dessa forma, a gente precisa começar a entender o que a Bíblia diz sobre o jejum, para que nós possamos experimentar aquilo que ela promete como resultado de um jejum verdadeiramente cristão. Bom, na Bíblia, o jejum, ele se refere à abstenção de comida ou de bebida por motivos espirituais. O jejum não é uma dieta, o jejum não é uma forma de perder peso, ele também não é uma greve de fome com um cunho político, quem sabe, através da nossa fome a gente vai
mudar alguma coisa na nossa política do país, não é essa a ideia. O jejum bíblico tem sempre a intenção de se aprofundar num relacionamento com Deus. Uma intenção de nos abster do alimento ou da comida para que a gente possa alimentar o espírito. Dessa forma, na Bíblia, o jejum tem sempre como seu centro, o seu ponto mais importante, o seu ponto mais fundamental, a relação com Deus. Nós jejuamos porque nós queremos conhecer mais de Deus. Nós nos colocamos num tempo de jejum porque nós sabemos que o alimento mais profundo para o nosso ser é o próprio Deus. Dessa forma, a Bíblia nos mostra alguns tipos diferentes de jejum, algumas formas como a gente pode aplicar isso na prática. O jejum pode ser um jejum total ou um jejum parcial. O que isso quer dizer? No jejum total, você não come e não bebe nada. Você não pode pegar o seu copinho de água durante o dia. Você simplesmente vai se manter em total abstenção dessas coisas. Num jejum parcial, você pode, por exemplo, não comer nada e continuar bebendo água durante o dia. E nós vemos essa prática acontecendo com personagens bíblicos. A gente vê quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, ele passa 40 dias sem comer. Ele passa 40 dias em jejum, buscando a Deus no deserto. Ele é tentado. E uma das tentações que Satanás faz para Jesus é: transforme então essa pedra aqui em pão. Mas Jesus, nesse momento, mostra para nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O jejum então nos sensibiliza para perceber que nós não vivemos só a partir das coisas materiais que se apresentam na vida. Nós somos seres que têm um espírito, nós temos um corpo e uma alma, e dessa forma nós precisamos alimentar a nossa alma, tanto quanto a gente alimenta o nosso corpo. A gente pode fazer isso através de uma prática total de jejum, sem comer nada, sem beber nada, ou como Daniel faz, lá na sua história, no seu livro, quando ele é levado no exílio para a Babilônia, quando ele é escolhido entre um dos jovens mais bonitos, mais inteligentes dos israelitas, para viver no palácio do rei da Babilônia. E então oferecem para ele todo tipo de comida da mesa do rei. E Daniel e os seus amigos decidem não comer daquelas coisas, mas eles comem apenas legumes, salada, uma dieta fitness. Mas não é uma dieta fitness, é que através dessa alimentação, eles mostram que eles são diferentes. Eles mostram que eles não precisam das finas iguarias do rei, mas que a vida deles, em obediência a Deus, é mais suprida do que qualquer banquete farto que esse mundo possa oferecer. Quando nós colocamos em prática o jejum, a nossa parte física fica sem comida, mas o nosso espírito começa a entender a realidade espiritual das nossas vidas. Ele começa a entender aquele alimento diferente, aquele alimento que é para a alma, que vem da palavra, da verdade, do Deus vivo. Nós não precisamos de tudo que nós comemos. Nós não precisamos satisfazer todos os desejos do nosso corpo. Nós não precisamos satisfazer todas as nossas vontades, sei lá, de comer um churrasco, uma batata frita ou outras comidas maravilhosas assim. Muito melhor do que tudo isso é alimentar o nosso coração, a nossa alma, da presença e do conhecimento de Deus. A gente pode fazer isso por um período de tempo, decidindo não comer nada, ou simplesmente se abster, se afastar de alguns alimentos, para que o nosso espírito desperte para aquilo que é realmente saboroso para nós. Mas no Antigo Testamento, o jejum... Se você está assistindo, eu já te aviso que nós não temos talento de edição de vídeo, então você provavelmente vai ouvir esse motoqueiro que precisa de Jesus, que está fazendo barulho na rua, tá? Mas não se distraia, a gente vai manter o foco aqui no jejum, tá bom? No Antigo Testamento, o jejum era usado como uma maneira de demonstrar arrependimento.
O jejum, ele era aplicado no dia da expiação. Vou esperar 2 segundos. Pronto. Vamos voltar. O jejum, ele era aplicado no dia da expiação. O dia quando era feito o sacrifício pelos pecados do povo, quando o cordeirinho era morto. Mas veja que esse dia da expiação não tinha só o sacrifício do cordeiro. O povo precisava se postar de maneira arrependida, se colocar diante de Deus como um povo que carecia do perdão, que entendia o peso dos pecados. E então o povo se abstinha de tudo e se humilhava e se colocava diante de Deus. Dessa forma, o jejum é uma experiência maravilhosa de esvaziar o nosso corpo, esvaziar tudo que nós temos e dizer para Deus que o que nós realmente precisamos é Ele. Através do jejum, é possível que o nosso ser seja transformado, que as nossas relações sejam transformadas. O jejum vem para transformar a forma como a gente experimenta a vida. E ele é uma prática, não dá para a gente só falar a respeito das coisas que ele pode fazer, mas é preciso que a gente experimente essa vida de jejum. Veja, em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus fala para a gente a respeito do jejum e fala para a gente a respeito das práticas que os fariseus tinham no jejum. A prática deles geralmente era jejuar, ficar com a cara bem triste, fazer aquela expressão de extenuado, de fraco, de faminto, para que todas as pessoas ao redor vissem que eles estavam jejuando. Os fariseus faziam isso para aparecer, se mostrar mais religiosos, mais próximos de Deus. Mas Jesus nos ensina a jejuar de maneira diferente. Ele fala, lava o seu rosto, coloca uma expressão alegre, e não precisa ficar mostrando para as pessoas que você está jejuando. Mas o verdadeiro jejum é uma prática íntima com Deus. Nós colocamos isso em prática não para sermos reconhecidos pelas pessoas, mas para que o nosso espírito ande de maneira mais íntima com Deus. Por isso que a Bíblia nos diz para jejuar como um convite para aqueles que anseiam andar em intimidade com Deus. Porque no jejum nós aprendemos a negar os nossos próprios desejos para buscar mais de Deus. A gente aprende a, primeiramente, colocar a nossa devoção em Deus. Muitas vezes a gente tem a nossa devoção nas coisas. A gente se sente alegre, a gente se sente cheio de prazer, cheio de alegria quando nós ganhamos um presente, ou quando nós fazemos uma viagem, ou com outras experiências dessa vida, mas o jejum nos mostra que tudo isso pode ser deixado de lado. Nada disso é realmente fundamental para nós. A nossa devoção, o prazer e a alegria do nosso coração tem que ter Deus como o centro. Deus é o mais importante. Deus é o lugar ou é o centro para onde todas as nossas devoções, os nossos prazeres e alegrias se direcionam. Quando nós pensamos em construir a vida, quando nós pensamos em propósito, razão de viver, tudo que a gente faz tem que ser direcionado para Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser consagrado a Ele, para glorificá-lo e para que Ele seja mais visto nas nossas vidas. Um pregador muito conhecido e muito importante, chamado Charles Spurgeon, disse o seguinte: nossos períodos de jejum e oração no tabernáculo têm sido realmente dias de enlevo espiritual. Nunca os portões do céu se abriram tanto. Nunca nosso coração ficou mais próximo do centro da glória. E quando Spurgeon diz isso para nós, fica claro que na experiência dele e da igreja dele com o jejum, à medida que eles se dedicavam para buscar mais de Deus, Deus derramava mais dele para a igreja. Se você quer encontrar mais de Deus, se você quer conhecer mais a Deus, se você quer sentir mais de Deus na sua vida, então dedique-se a buscá-lo. Dedique-se ao jejum, à oração, à leitura bíblica, porque quanto mais você buscar, mais Deus se derrama sobre você. Mais a gente vai experimentar
dos portões do céu se abrindo sobre nós. Em segundo lugar, o jejum revela coisas que nos dominam. Se você tentar ficar um dia inteiro sem comer, você vai perceber o domínio que a comida tem sobre nós. Você vai ficar irritado por ficar sem comer, você vai ficar inquieto, impaciente, vai ficar se mexendo, vai roer sua unha, talvez vai ficar irritado com as pessoas ao redor, vai ficar bravo com o seu celular que está mais lento nesse dia, vai ficar bravo porque o ônibus está mais chato, parece que tudo ao redor fica pior porque nós estamos sem comida. Isso mostra o poder e domínio que a comida tem sobre nós. Porque não basta a gente se alimentar, muitas vezes a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que se alimentar com aquilo que a gente mais gosta. Mas isso mostra pra gente como o nosso coração é cada vez mais dominado por essas coisas, como a gente não consegue viver sem. Mas não é só comida, o celular, o computador, Netflix, a distração, o entretenimento, muitas vezes o trabalho também, muitas vezes uma pessoa, todas essas coisas passam a ser pontos de dominação sobre nós. São coisas que a gente simplesmente perde o rumo se não tiver essas coisas por perto. Quando nós jejuamos, nós percebemos o efeito que a falta de comida causa sobre nós. Dessa forma, isso é muito similar, se a gente presta atenção, aos efeitos que outras coisas causam sobre nós. Se quando eu fico sem comer, eu começo a ficar irritadiço, eu começo a ficar impaciente por causa da falta de comida, é muito provável que quando eu ficar sem o meu celular, quando eu ficar sem a minha Netflix, eu comece também a ficar meio irritadiço, ficar meio impaciente, porque as coisas que nutrem e me distraem a alma e o coração foram tiradas de mim. Quando nós aplicamos o jejum no alimento, ou se você quiser tentar o jejum de ficar um dia sem celular, você vai começar a conhecer o seu coração e os sinais que o seu coração dá quando você começa a mostrar suas crises de abstinência. E quando essas crises surgem, a gente começa a perceber o que realmente nos domina. A gente pensa que é livre e não percebe quantas coisas, na verdade, dominam e condicionam o nosso dia a dia. Então, primeiramente, o jejum mostra para a gente que Deus deve ser o centro da nossa devoção. Deus deve ser aquilo que traz a paz e a satisfação para a nossa alma. E quando a gente jejua, então, em segundo lugar, a gente percebe quais são as coisas que nos dominam e como a gente reage quando essas coisas são tiradas de nós. Então, em terceiro lugar, o que o jejum faz é nos ajudar a manter o equilíbrio. Porque quando a gente se coloca no propósito de passar um dia em jejum e a gente realmente coloca isso em prática e leva até o fim, nós começamos a lidar então com as nossas crises de abstinência. A gente começa a lidar com as nossas crises em falta de algo que nós gostamos. E quando a gente começa a enfrentar essas coisas, realmente a gente começa a desenvolver meios de controlar as coisas que nos dominam. Percebe que isso é o princípio de nos libertarmos daquilo que nos domina. Você começa a desenvolver meios para ser mais forte, através da busca por Deus, através do nosso desejo e dedicação de conhecer mais de Deus, a gente se torna então mais livre dos vícios e das correntes desse mundo. E é isso que o jejum faz. Ele nos mostra, primeiro, que Deus é o mais importante e Deus é o que satisfaz o nosso coração. Em segundo, ele mostra pra gente quais são as coisas que nos dominam e como a gente reage quando perde essas coisas. E em terceiro lugar, o jejum mostra pra gente como então enfrentar essas crises de abstinência e realmente buscar a nossa satisfação em Deus. Porque quando a gente fica sem celular um dia, a gente percebe que é possível viver sem celular por um dia. Quando a gente passa um tempo sem comer chocolate, a gente percebe então que é possível viver sem chocolate. A gente começa a perceber as coisas que são dispensáveis e as coisas que são realmente essenciais. E assim a gente começa a se dominar. A gente começa a ter domínio próprio. E é uma das coisas que o jejum nos ajuda a desenvolver. Então veja, algumas dicas práticas caso você deseje começar a praticar o jejum nessa quarentena. Na sua casa você está experimentando a falta de várias coisas, está experimentando a abstinência de várias coisas legais que você gosta. Então acho que está na hora de você praticar o jejum para começar a desenvolver métodos de dominar a si mesmo e não ser escravo dos seus vícios. Para isso,
A primeira dica é: comece andando antes de correr. Não comece com uma maratona. Não comece tentando jejuar 2 dias seguidos sem comer e sem beber. Comece pulando uma refeição. Fixe em o café da manhã, por exemplo, e veja quais são as reações do seu corpo e do seu coração a isso. Fixe em jantar ou fixe em um almoço e veja como será a sua reação a isso. E à medida que você for se habituando, você pode pular 2 refeições, por exemplo, ficar sem o café da manhã e sem o almoço e só jantar. E depois, então, tente passar um dia inteiro sem comer. Outra dica é: você não precisa fazer jejum de alimento necessariamente. Talvez o seu jejum necessário seja um jejum de computador, celular, ou você precise jejuar de alguma outra coisa que esteja muito presente na sua vida, que você acha que não consegue viver sem. Tente jejuar isso. Ficar um dia sem jogar videogame. Tente ficar 2 dias sem jogar videogame, 3 dias sem usar o seu celular. E assim você vai, aos poucos, aprendendo a jejuar. Enquanto você jejua, acompanhe a atitude do seu coração. Fica alerta aos sentimentos que vão vir, às sensações, seja uma irritação, seja algum outro tipo de problema. Bom, hein? Ó, o motoqueiro voltou. Ele está passando aqui, na verdade, a tarde inteira, né? Próxima dica: enquanto a rotina por fora continua igual, às vezes você precisa jejuar, mas vai manter a sua rotina de trabalho. Enquanto a rotina por fora continua normal, por dentro, no seu coração, adote uma postura de jejum. O que isso quer dizer? Continue trabalhando, mas por dentro, busque mais a Deus. Se concentre mais, faça mais orações. No momento que você tinha de almoço no trabalho, não almoce. Busque ler a Bíblia. Busque orar mais. Transforme o seu alimento, que seria físico, em um alimento para a alma. Busque louvar a Deus e adorar a Deus nesse momento. Outra dica é: o nosso estômago é como uma criança mimada. O nosso estômago vai dizer para a gente que a gente não consegue, que é impossível nós fazermos jejum, que a gente está muito fraco, que a gente vai desmaiar a qualquer momento. E assim, a não ser que você tenha algum problema de saúde que te impeça de fazer um jejum de alimento, de outra forma, na verdade, o nosso estômago só está pedindo por aquilo que ele realmente quer muito, mas que ele consegue viver sem. Então, se você começar dominando o seu estômago, é muito provável que você desenvolva a capacidade de dominar o resto do seu corpo, da sua mente também. Então, não ouça os gritos do seu estômago mimado, mas busque foco e perseverança no seu propósito para aquele dia. Bom, a última dica é: em tudo isso, busque conhecer mais a Deus. Dedique-se a conhecê-lo, a pôr em prática, a não ser mero ouvinte das coisas que a Bíblia diz para nós, mas busque viver o que Deus tem para você. Se você não coloca em prática, você não vai desenvolver a vida que Jesus deu para você, a nova vida com perdão dos pecados, a nova vida em relação com Deus. Se você não desenvolve o seu relacionamento com Deus, você não pode culpar outras pessoas. Você não pode falar: é Deus que não me ajuda. Você precisa se dedicar a conhecer a Deus e pôr em prática o que Ele ensina. Então, nessa semana, tente jejuar. Comida, celular, seja lá o que for, tente jejuar e veja como isso transforma a sua maneira de viver. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, nos ajuda a jejuar de maneira que isso traga crescimento e maturidade espiritual para nós. Nós precisamos aprender a estar mais perto de Ti. E nós precisamos aprender isso na prática. Muitas vezes a gente diz que quer, mas a gente não faz coisas que realmente nos levem para mais perto de Ti. A gente está viciado nos nossos desejos e nos nossos anseios, e a gente não se esforça muitas vezes para aprender a dominar essas coisas, a silenciar as vozes do mundo para ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Pai, a jejuar, nos ajuda a Te buscar e Te amar acima de todas as coisas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.